Olá, pessoal! Estamos de volta no estudo da radiciação no conjunto dos números reais. Vimos algumas possibilidades na videoaula anterior e agora vamos dar continuidade falando sobre essas possibilidades. Na verdade, falta a última possibilidade, a quarta e última. Vamos falar sobre ela agora. A quarta possibilidade diz que se A, que é o radicando, for igual a zero, então, a raiz enésima de A é igual a zero, para qualquer n natural maior do que 1. Então, raiz de zero vai ser igual a zero, certo? Hoje eu trouxe um desafio para vocês. Esse desafio diz: Marcelo disse que raiz cúbica de menos 1000 não existe no conjunto dos números reais, pois nesse conjunto numérico não se definem raízes com radicando negativo. E aí, vocês acham que Marcelo está certo, que Marcelo está errado? O que vocês acham? Na verdade, Marcelo não está certo. Vimos até exemplos disso nas possibilidades anteriores. O índice é ímpar, né? O índice, nesse caso, é 3. E com raízes com índice ímpar e radicando negativo, pertencem sim ao conjunto dos números reais. Tá bom? Então, agora, nós vamos estudar um outro assunto, que é a potenciação e radiciação de radicais. Como efetuar a potenciação e radiciação de radicais? Então, para efetuar a potenciação com um radical, em que o radicando é um número real positivo, elevamos o radicando ao expoente dado. Vamos observar as potências. Então, temos raiz de 2 elevado ao cubo. O que é raiz de 2 elevado ao cubo? É raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, né? Então, para efetuar a raiz de 2 elevado ao cubo, basta multiplicar a raiz de 2 pela quantidade do expoente, que nesse caso é 3. E isso é igual a raiz de 2 vezes 2 vezes 2. Raiz de 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa de raiz de 2 elevado ao cubo, tá? E a outra potência é raiz cúbica de 5 elevado à quarta potência. O que é isso? Para efetuar isso, é a mesma coisa que pegar a raiz cúbica de 5 e elevar pela quantidade do expoente, que nesse caso é 4. Então, vai ficar raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5, 4 vezes. E isso é igual a raiz cúbica de 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a raiz cúbica de 5 elevado à quarta potência. Agora, vamos entender o procedimento da radiciação com radicais. Observe a igualdade. Temos a primeira igualdade, que diz que a raiz quadrada da raiz cúbica de 64 é igual a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. E a segunda igualdade diz que raiz sexta de 64 é igual a 2. Duas expressões com o mesmo resultado. E aí? Vamos resolver essas duas igualdades. Então, a primeira igualdade. Primeiro, vamos fazer a raiz cúbica de 64. Quanto que é a raiz cúbica de 64? É 4, porque 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Então, sabemos que a raiz cúbica de 64 é 4, vai ficar a raiz quadrada de 4, certo? Raiz quadrada de 4, nós sabemos que é 2. Agora, vamos para a segunda igualdade. Raiz sexta de 64. Resolvendo essa igualdade, qual número que elevado à sexta potência vai dar 64? 2. Porque 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16, vezes 2 dá 32, vezes 2 vai dar 64. Então, raiz sexta de 64 também é 2. Como as duas expressões são iguais a 2, então, raiz quadrada da raiz cúbica de 64 é igual a raiz sexta de 64. Então, de modo geral, temos que essas duas igualdades, em que A é um número real maior ou igual a zero, então radicando tem que ser um número maior ou igual a zero,
e M e N são números naturais maiores ou iguais a 2. Então, o que você pode fazer é multiplicar os índices, tá? Então, aqui você poderia multiplicar, seria 2 vezes 3, que seria 6. Exato, ficaria igual à segunda igualdade, certo? Então, aqui temos como exemplo raiz quinta da raiz quadrada de 7. O que a gente pode fazer? Multiplicar os índices. Vai ficar 5 vezes 2, vezes raiz de 5 vezes 2 da raiz de 7, que é igual a 10 raiz de 7. Não, que vai ficar a raiz décima de 7, tá? Então, é isso. A gente termina a aula por aqui. Até as próximas videoaulas.